início da pandemia, numa ação da educação continuada regional do Hospital São Francisco, comum pactuação do Hospital Regional de Betim, agora o Hospital Socorro. A equipe de cirurgia do Hospital São Francisco é composta e chefiada pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e a equipe de residentes pelo Dr. Rodrigo Farias. A equipe de socorro ela é chefiada pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e dos residentes pela doutora Simone, e a equipe do Hospital Regional de Betim pelo Dr. Rodrigo Musi, tanto a equipe de cirurgiões como a equipe de residentes. O nosso compromisso aqui é um compromisso meramente acadêmico, né? Nosso conflito de interesse é com o aprendizado. E hoje, no tema que nos guarda, seguindo o calendário do MEC e do CBC, nós iremos tratar de mais um tema da cirurgia geral, eu acho que bastante importante por uma série de circunstâncias. A condução e o manejo das feridas operatórias, há de se lembrar que todas as especialidades cirúrgicas elas têm que se deparar não apenas com o estudo a respeito dos curativos e do tratamento das feridas, como também das complicações. A cirurgia geral, né, e todas as áreas de atuação, ou mesmo as subespecialidades, elas vivem o grande dilema, né, de tratar e de conduzir para que o sucesso possa acontecer, ainda que secundário à questão da incisão cirúrgica, mas de grande importância. Hoje, a gente vai discutir algumas situações, apesar do tema ele parecer um tema comum, questões que possam fugir um pouco, muito mais para reflexão e para que vocês se atentem à grande situação de complexidade, né, no manejo que a gente se propõe à ferida operatória. Ainda há pouco recebi uma foto da Débora, que é residente do Hospital Regional, de uma complicação de uma ferida operatória, e que no dia a dia eu acho que isso é um material muito pouco aproveitado por todos nós cirurgiões, tanto no meio científico, acadêmico, como também na prática, e bastante terceirizado. Então, hoje a gente vai ter a chance de 3 pessoas falarem a respeito. A quarta pessoa, que era o Dr. Igor Pugione, nosso colaborador do Hospital Municipal Dr. Tissé de Castro, infelizmente entrou numa cirurgia e não vai poder falar sobre o artigo dele, que eu devo comentar alguma coisa a respeito. Então, a gente começa hoje com a apresentação do primeiro artigo, que não, teoricamente não teria o acadêmico responsável pela apresentação da morfologia da pele. Então, a gente começa hoje com a doutora Vânia Mota, R3 do Hospital Público Regional de Betim. Vânia, você me escuta? Vânia? Alguém tem notícia da Vânia aí, turma? Tem algum problema? Então, vamos passar adiante. Tânia, você me escuta para a gente poder começar o nosso ensino com a aula? Boa noite, doutor Igor. Sim. Aqui vou compartilhar a tela. Consegui chegar à casa de Alfredo. Estão me escutando, pessoal? Sim, estou escutando, sim. Isso. Alfredo, começa com você. Boa noite, eu sou Tânia, doutor. Ah, beleza. Vamos lá então, Tânia. Sim, vamos. Boa noite, meu nome é Tânia Pilar, eu sou residente do terceiro ano da cirurgia geral do Hospital São Francisco. Eu sou responsável pela seguinte aula: coaptação das vias de sinalização de desenvolvimento para promover a cicatrização das feridas. Isso daqui é um capítulo do livro de técnicas clínicas recentes, resultado de pesquisas em feridas. Isto foi publicado no maio de 2018.
A embriogênese e cicatrização. A embriogênese envolve uma série de eventos morfogenéticos que levam à formação de um novo ser, precisando manter o equilíbrio entre a morte celular e a regeneração. Aqui estamos vendo um paralelismo entre estes dois processos, o processo da cicatrização e o processo de desenvolvimento embrionário. E nesses dois processos tem uma semelhança que em as duas participam as vias de sinalização. Nas bases do desenvolvimento da cicatrização temos 4 fases: coagulação, inflamação, proliferação e maturação. O processo de regeneração está ampliamente dividido em epimorfose e morfalaxis. Epimorfose, que é a restauração morfológica e funcional de uma estrutura anatômica. Após a amputação de uma extremidade, é formado um blastema. Um blastema é um tecido desdiferenciado, a partir do qual se forma uma nova célula e sofre uma rediferenciação, formando músculo, osso, nervo. E a morfalaxis é uma remodelação drástica do tecido existente, onde as células redefinem sua identidade, chamado assim como transdiferenciação, que é a conversão de uma célula a outro tipo de célula de origem distinta. Aqui neste gráfico é para comparar a capacidade de regeneração com a imunidade. Aqui estamos observando o peixe, os anfíbios, né? Ai, perdão. Aqui, estes organismos têm uma capacidade alta de regeneração. E em comparação com os estágios fetais, neonatais, adultos. Lembrando que na etapa embrionária temos um 100% de regeneração. As vias de sinalização do desenvolvimento, o PCP, a polaridade de célula planar, o JUN N-terminal quinasa, o fator transformante de crescimento beta, o NT catenina. Estas vias de desenvolvimento participam na proliferação, na migração e na revitalização celular. Aqui neste gráfico estamos observando que tem 3 processos. Esses 3 processos têm uma similaridade: a embriogênese, a formação da cicatriz e a transformação de uma neoplasia. Ou seja, é importante falar que quando a gente observa feridas crônicas, poderia se tratar de um microambiente de transformação neoplásica. Aí temos as terapias biofotônicas. Dentro delas está a terapia de fotobiomodulação, que é anteriormente chamada como terapia de baixo nível. Esta usa a luz vermelha e infravermelha de aproxima de 620 a 1100 nanômetros. Ajuda a estimular a função celular para numerosos benefícios terapêuticos. Aqui, só para explicar um pouco como que age o láser. O láser é absorvido pelo citocromo C oxidasa, está ubicando-se na mitocôndria. O óxido nítrico é desplazado, levando a uma formação de um gradiente de próton e liberação de ATP e íons de cálcio urroso. Por outro lado, temos também a luz infravermelha, que ela apertura os canais de cálcio e forma uma interrelação entre o AMP cíclico e o ROS. Uma interrelação com os canais de cálcio. Todo isso de aqui aumenta a uma diferenciação, leva a um aumento da diferenciação, da proliferação, da migração de uma revitalização de uma ferida. Também vamos falar os outros efeitos que apresenta essa terapia. Além que sirve para cicatrização, também aumenta a produção de colágeno, diminui a inflamação e o edema, aumenta a produção de cartilagem,
aumenta a regeneração nervosa. É isso. Os biomateriais para o tratamento das feridas. Aqui temos matriz de nanofibras de caprolactano, são os subtipos. Estas imitam a função morfológica das fibras de colágeno, criam um ambiente mais favorável para a reparação do tecido. E elas possuem uma estrutura microporosa, onde iniciam as vias de sinalização e atração celular. Esses curativos, como já falamos, aceleram o processo de cicatrização e revitalização, melhorando assim a organização do tecido em regeneração. O hidrogel de nanofibra de quitina. Este induz a diferenciação celular no tronco mesenquimais da medula óssea, que aumenta a regeneração das feridas cutâneas, na ausência de fatores de diferenciação celular. E também o livro menciona outras terapias, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas recombinantes, como por exemplo o becaplermin, que é um gel aprovado pela FDA para o tratamento de feridas crônicas, o oxigênio terapia hiperbárica e os fatores de crescimento de fibroblastos e fatores de crescimento de endotélio. Essas têm uma vida meia curta e estas usam a tecnologia da microencapsulação, que são fatores que ajudam a liberar, de forma lenta e contínua os fármacos. As conclusões seria que a coagulação e a revitalização são importantes para o reparo de uma área danificada. As fases da cicatrização apresentam uma semelhança impressionante com os estágios do desenvolvimento embrionário, levando assim a concluir que as vias envolvidas na cicatrização e no desenvolvimento são preservados por meio da filogenia, ou seja, de um processo evolutivo. E a fotobiomodulação é um tratamento promissor que está em evolução e os pesquisadores ainda estão descobrindo suas potencialidades. Obrigada. Eu estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. Tânia, aproveita de uma vez e vamos já comentar a respeito do seu artigo, por favor. Aqui, este tratamento é maiormente para esses pacientes, né? Por exemplo, que têm feridas crônicas, que têm comorbilidades, por exemplo, a pacientes diabéticos, pacientes que apresentam úlceras de cúbito e entre outras, né? Temos estas variedades de tratamento e que este livro, esse tema está enfocando sobre o tratamento da fotobiomodulação. Tem enormes desvantagens, né? Tânia, só deixa de compartilhar a sua tela para a gente poder abrir para os comentários. Alguém gostaria de comentar a respeito do artigo, da apresentação? Bom, eu gostaria de dizer que é o seguinte, para a gente começar, né, a seguir a gente tem a apresentação da Maria Vargas, que é acadêmica. Eu fiquei mutado aqui durante um tempo e não vi ela aqui. A Maria Fernanda falou que a Maria Vargas estava querendo saber a respeito da ordem da apresentação, ela já pode começar a apresentar a seguir os nossos comentários. Quando a gente trata de ferida, a gente tem que lembrar de alguns contextos, né? Assim, a ferida, por responsabilidade do cirurgião, direto ou indiretamente, ela tem alguns aspectos a serem pensados, de certa maneira, conciliados ao nosso dia a dia, né? Por que eu gostaria de falar isso? Porque, por exemplo, quando a Tânia fala a respeito dessas coberturas, quando a Tânia fala a respeito
dessas feridas crônicas ou outras situações dessa maneira, a gente tem que lembrar o seguinte: o manejo da ferida é uma coisa que era para ser universal dentro da medicina. As comissões de curativo, raramente elas têm apenas, né, o médico. Pelo contrário, assim, no escalonamento de uma ferida crônica, ela já passou por uma comissão de curativos com a enfermagem, junto com o cirurgião, e depois vai do cirurgião junto com o plástico, ou até mesmo vascular, por vezes. E aí, qual o dever que nós temos a pensar a respeito dessa ferida, por exemplo, crônica, ou uma ferida aguda de um pós-operatório? Primeiro, os mecanismos com os quais a gente pensa a história natural da cicatrização, né? Primeiras circunstâncias em que envolve você ter uma descontinuidade do tecido, e a partir disso, quais são os fatores pró-cicatriciais. Então, a partir do momento que a gente tem um insulto numa pele, nós temos que lembrar que o efeito proliferativo ele depende de algumas situações. A primeira condição a ser pensada é qual é a natureza dessa lesão a ser manipulada pelo cirurgião. É uma lesão por hipóxia, por compressão? É uma lesão por descontinuidade de incisão? É uma lesão que possa ter sido feita, por exemplo, por um mecanismo secundário, né? Assim, uma queimadura, o que for, enfim. Segunda situação, qual que é o status, né, desse que abarca essa ferida? Qual é a circunstância nutricional, a forma de relação rigidez e doença do paciente que porta essa ferida? E depois, né, a partir disso aí, desses elementos que vocês separaram, o que vai influenciar diretamente na composição para que o mecanismo natural ou história natural, né, de uma ferida cicatrizar, que seja, né, insulto, reações inflamatórias de hemostase, depois a reação inflamatória proliferativa, a situação da proliferação cicatricial, a elevação dos substratos de colágeno, até que a cicatriz e a fibrose se faça, e, por fim, a reconstrução do tecido. Assim, para que tudo isso possa acontecer, em qual parte, né, o paciente que está sendo conduzido pode ter afetado diretamente para que isso não acontecesse naturalmente? Então, quando a Tânia traz esse artigo, eu queria que vocês pensassem primeiro nisso, né? Assim, quem que é o nosso paciente? É um paciente agudo, é um paciente crônico, é um paciente que tem o agravo das feridas secundário a uma doença ou outra. A gente sabe, por exemplo, diabetes, a gente sabe que o paciente é acamado, imunossuprimido. Segunda coisa, essa ferida, ela pode ser tratada no manejo da história natural dela, ou nós temos que intervir em alguma situação? Porque a exposição de todas essas fases, ela está agudamente propícia a uma resposta inflamatória que não é adequada, uma resposta que pode ser já infecciosa e até séptica, uma resposta por falta de patrimônio nutricional, em que o substrato proteico, né, em que aquilo tudo que é a matriz colagenosa, possa se empenhar, não está presente. Então, tudo isso é de grande importância no conhecimento da ferida, porque você, enquanto cirurgião, não tem que pensar que as ações dos cirurgiões todos aqui são: se eu promover a ferida, eu vou tratar ela com uma sutura, com curativo, e nem tampouco que se eu for promover a incisão cirúrgica, eu vou estar resolvendo o problema. Lembre-se, né, um debridamento mecânico feito por um cirurgião é uma situação de um insulto muito grande, né? Você está, muitas vezes, tendo que fazer isso por uma resposta proliferativa que envolve todas essas situações ruins com as quais eu estou falando, e que você só vai piorar o quadro, de certa maneira, porque a resposta inflamatória vai ser muito grande. Quando você se propõe a debridar uma escária infectada, por exemplo, aquele tecido morto que está saindo, aquele foco séptico que está ali, aquelas situações todas que possam se empenhar ou existir secundárias, né, a doença de base que geraram essa escária, elas vão ser retiradas literalmente com a mão, com um insulto mecânico, que é a cirurgia, mas a resposta inflamatória ela pode ser muito ruim, né, diante de um paciente que é imunossuprimido e não tem essa resposta inflamatória, um paciente séptico que vai fazer a segunda onda, né, da resposta quente da sepse, e assim por diante.
E aí, sendo vocês todos conhecedores, né, do paciente e dos mecanismos com os quais vocês vão interferir antes de intervir cirurgicamente, existem algumas outras muletas importantes de saber. E quais são essas muletas? O manejo da ferida, né? Então, eu até estive conversando com o professor Alexandre, né? O Alexandre, ele é o diretor do Hospital Evangélico Oncológico em Betim. Ele é uma das pessoas referência em curativo de ferida e tratamento hiperbárico. Ele vai fazer uma aula para a gente, ele já se comprometeu isso, dentro daquelas aulas de PBL, a gente vai soltar um caso desse e ele vai vir ensinando a técnica, as indicações e outras coisas mais. Então, quando eu estive conversando com ele, a gente falando a esse respeito, é de grande importância que o cirurgião ele seja sabedor dessas fases e quais os recursos que ele pode implementar, sem que necessariamente seja apenas um interconsultor ou um solicitador de interconsultas. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma cobertura numa ferida qualquer, qual que é a característica dessa ferida? É uma ferida secretiva? É uma ferida necrótica? É uma ferida úmida? É uma ferida seca? É uma ferida rasa? É uma ferida profunda? É uma ferida oriunda de uma queimadura, de uma incisão, de uma abrasão? É uma ferida secundária já também a um debridamento? Por que disso tudo? Porque cada cobertura ela tem seu lugar. Cada situação, como a Tônia colocou aí, ela tem uma entidade própria que vai agir num dos momentos da bioquímica e da fisiologia da ferida. Então, assim, uma impregnação de um curativo com nanoprata, ele tem uma fundamentação muito grande, né, para que a gente possa pensar, por exemplo, na penetração do agente biológico. Um curativo que tem de carvão mineral, por exemplo, ele tem uma situação absortiva e que tem também a possibilidade de ser distringente dentro de uma ferida com pus ou com bastante secreção, e que ele pode ser composto com outra situação. Uma colagenase, por exemplo, que é uma enzima ativa, aonde que ela vai estar agindo? E a partir disso aí, vocês saberem, né, assim, na sequência disso tudo, qual que é a indicação, talvez, do especialista, mas sem perder isso na sua mão. Então, todas as vezes que eu converso isso muito com os meus residentes que veem pacientes no dia a dia, e você indica um tratamento, vamos fazer um curativo a vácuo, vamos fazer um debridamento químico, vamos fazer uma escarificação com uma cobertura química, vamos fazer um debridamento bloco. Toda vez que eu converso isso, eu costumo te dizer, sejam donos dessa ferida. Não terceiriza isso. Você pode terceirizar a linha de cuidados, mas a linha de tratamento é sua. Você pode pedir enfermagem todo dia para abrir, lavar e, de certa maneira, manipular aquela cobertura que você tem para o tipo de curativo que você quer. Mas você tem que ir lá, abrir o curativo, você tem que ir lá, saber a resposta do curativo, saber avaliar se tem um tecido de granulação, se é uma ferida rasa, se é uma ferida profunda, se ela tem foco necrótico, se é uma necrose em atividade, se é uma necrose infectada. Então, o tema é muito vasto para a gente poder simplesmente pegar no inventário de cirurgia e entender somente as fases da cicatrização. Ok? Bom, vamos continuar. Eu queria saber se, por um acaso, a continuidade que a gente daria com a apresentação acadêmica já está à nossa disposição. Me escuta aí? Eu estou à disposição. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. Minha tela está sendo compartilhada? Sim. Na verdade, está aparecendo agora sim. Vamos lá. Beleza, deu certo, né? Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Maria Vargas, eu sou acadêmica do 8º período das Ciências Médicas e atualmente eu acompanho o Dr. Igor na cirurgia oncológica do Hospital São Francisco. Bom, eu fiquei responsável por apresentar a vocês o primeiro capítulo desse livro, que foi publicado em 2017, e o objetivo desse capítulo é discutir a histologia, a anatomia e a fisiologia da pele, enfatizando os principais pontos para a execução de procedimentos dermatológicos. A pele é um órgão vital que abrange toda a superfície corporal. Tem como funções a de barreira mecânica, termorregulação,
apresenta função na síntese de vitamina D e funciona como um órgão sensorial para detectar diferentes estímulos. Além disso, a pele ela pode ser considerada um determinante nas relações sociais, porque a integridade da pele comprometida pode gerar impacto psicológico e social relevante na vida das pessoas. Falando agora sobre a estrutura da pele, a pele consiste em duas camadas, a epiderme e a derme, que são unidas pela junção dermoepidérmica. A epiderme é a camada mais externa, avascular, composta por epitélio escamoso estratificado queratinizado. A epiderme é dividida em 4 camadas, basal, espinhosa, granular e córnea. A epiderme existe em um estado dinâmico, em que os queratinócitos da camada basal se dividem e sofrem maturação até tornarem-se anucleados e totalmente diferenciados e queratinizados no extrato córneo. Dessa forma, a epiderme é totalmente renovada a cada 4 semanas. A espessura da epiderme ela varia de acordo com a área anatômica do corpo. E a hidratação depende da espessura e da presença de anexos cutâneos. O envelhecimento e a radiação ultravioleta estão entre os muitos estressores para que a pele diminua a função de barreira e para que aumente a perda transepidérmica de água. Além dos queratinócitos, a epiderme também abriga os melanócitos, que são células que produzem melanina e são distribuídos ao longo da camada basal. A síntese de melanina é denominada melanogênese e é regulada extrinsecamente pela radiação ultravioleta. O número de melanócitos não varia entre os indivíduos de diferentes cores da pele. A diversidade fenotípica da pigmentação cutânea ela depende da quantidade de melanina, da distribuição no citoplasma e do tipo de melanina predominante. E a degradação desse pigmento parece ser mais rápido na pele clara. Existem diversas dermatoses relacionadas ao envelhecimento e à exposição solar que acometem a epiderme. E entre as mais prevalentes são as efélides, os lentigos solares, o melasma epidérmico, a ceratose actínica e a ceratose seborreica. E peelings químicos superficiais, laser, microagulhamento e medicamentos tópicos podem ser opções eficazes para tratar essas dermatoses. Os peelings químicos, eles provocam feridas na pele e o processo de regeneração substitui parte ou toda a epiderme. Por isso, eles ajudam a melhorar o fotodano, as rugas, a acne e as cicatrizes. Sobre o tratamento do melasma, ele se baseia basicamente na regulação da melanogênese. A derme, ela representa a camada mais interna da pele e está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo. É um tecido conjuntivo composto pela substância intersticial amorfa, pelos fibroblastos e pelas fibras elásticas e fibras de colágeno. A derme é dividida em 2 porções, papilar e reticular. E a derme papilar, ela apresenta menos feixes de colágeno, por isso que ela tem um aspecto solto, que facilita a difusão de oxigênio e nutrientes para a epiderme. Como exemplo de condições relacionadas ao envelhecimento e à exposição solar que acometem a derme, a gente pode citar a elastose solar, que ocorre quando um fibroblasto cronicamente exposto ao sol passa a produzir um material basofílico que se deposita na derme. A presença da elastose é um fator importante implícito no fotoenvelhecimento da pele, contribuindo para características fenotípicas do fotoenvelhecimento, como a pigmentação mosqueada, as rugas superficiais, a textura da pele seca e áspera e a perda do tom da pele. Muitos procedimentos cosméticos, eles visam restaurar a quantidade de colágeno perdido durante o processo de envelhecimento, que é a neocolagênese, ou eles têm a função de empurrar essa elastose para camadas mais profundas e tornar o fotoenvelhecimento menos perceptível. Esses procedimentos incluem peelings profundos, microagulhamento, laser ablativo e não ablativo, e também existem procedimentos para tentar restaurar o volume perdido pela diminuição da quantidade de colágeno e outros componentes da derme. Sobre os folículos pilosos e as glândulas sebáceas, que são anexos cutâneos, é importante citar algumas informações. A regeneração da pele ela se dá pela multiplicação das células basais da epiderme ou a partir das células dos folículos pilosos, quando toda a epiderme é destruída.
Então, essas células, elas migram para fora dos folículos a fim de reparar o tecido danificado. Então, a distribuição e a densidade de folículos pilosos ao longo do corpo influencia o potencial de regeneração da pele. A pele da face, por exemplo, tem uma densidade maior de folículos pilosos, por isso apresenta rápida reepitelização após procedimentos. E as glândulas sebáceas, elas estão associadas aos folículos pilosos e são responsáveis pela produção de sebo. O sebo, em conjunto com a camada córnea e o suor, formam uma fina camada que lubrifica a epiderme. Sendo assim, a distribuição e a densidade dos anexos cutâneos ao longo do corpo, eles influenciam o grau de hidratação da pele. Para concluir, o envelhecimento da pele é um processo biológico determinado por fatores endógenos e exógenos, e as intervenções dermatológicas, elas podem ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar de pacientes. E para realizar esses procedimentos, é essencial ter pleno conhecimento da histologia, da fisiologia e das particularidades topográficas da pele. Muito obrigada. Excelente aula. Muito bom a possibilidade de a gente retomar aquilo que a gente estudou lá atrás, né, e entendendo a fisiopatologia e a anatomia. E, Maria, faça para a gente um comentário a respeito disso que você colocou aí e a contextualização que tanto eu quanto a Tânia falamos a respeito, né, do conhecimento curativo, da fisiopatologia, da doença da pele. O que você tem a dizer? Bom, o que eu gostei desse capítulo é que ele vai para um lado interessante sobre a questão da pele ser um determinante das relações sociais e o impacto que isso tem para o paciente. Então, nessa aula que a gente está falando sobre ferida operatória, sobre as feridas, uma cicatriz pode ter um impacto muito grande para um paciente e é importante a gente estar atento a isso. Eu acho, assim, que quando a gente pensa nessas circunstâncias que envolvem as bases da medicina, elas sempre são importantes para que a gente possa entender a forma com que a doença se prolifera, né? Uhum. Algumas situações, há de se pensar que a pele, por exemplo, é o órgão mais extenso e externo do nosso corpo. A gente tem insultos de várias formas. No entanto, a fisiologia da proliferação ou da regeneração é a mesma, né? Se vocês pensarem que a mucosa ocular e a sola do nosso pé, a região plantar, elas fazem parte, né, de um contexto com a fisiologia, a fundamentação do desenvolvimento e propósito fisiológico, e, ao mesmo tempo, assim, os aspectos proliferativos idênticos, né, nós podemos pensar que o tratamento não vai fugir muito disso aí. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pega uma úlcera de córnea, por exemplo, ou quando você pega uma úlcera de decúbito numa região plantar, né, a distância ela não está somente pela situação e a característica de cada um dos tecidos, né? Ela está muito próxima no que diz o efeito com o qual você pensa a maneira de intervir diretamente na fisiopatologia do tecido, né, assim, do órgão, e, ao mesmo tempo, as propostas são as mesmas. Se vocês pegarem, por exemplo, uma pessoa que se expôs numa úlcera de córnea, né, de uma ferida operatória oftalmológica, de uma cirurgia, de uma ferida operatória ortopédica de um pé, a maneira com que as coisas são conduzidas, ainda que num requinte diferente, obedece exatamente às mesmas coisas. E a forma com que a gente possa interferir, elas vão ser exatamente nos mesmos lugares, nos mesmos gatilhos que ofertem para a gente uma maneira de resposta a fazer com que a história natural da doença possa prevalecer, né? Assim, que o componente com o qual se recupere o tecido possa, naquele momento, receber uma ajuda ou ser privilegiado, né? Porque algumas vezes, né, por exemplo, uma medicação bactericida ou bacteriostática, ela tem a situação por afastar um insulto e, ao mesmo tempo, uma medicação que ela possa ser abrasiva ou uma medicação que possa promover um debridamento químico, ela está retirando
né, um excesso ou uma fisiologia ali que está competindo com a regeneração daquele tecido para que a história natural aconteça sem esse tipo de exposição. Então, eu gostaria que vocês pudessem sempre, a todo momento, quando se responsabilizarem por isso, e no final a gente vai conversar um pouco mais, né, que vocês entendam de ponta a ponta tudo o que está engajado, né, no processo e na natureza do tecido cutâneo, né, com toda a sua embriologia, toda a sua fisiologia, né, e toda a sua anatomia, e, ao mesmo tempo, a farmacologia ou o manejo cirúrgico para poder intervir nessa situação que é tão importante. Vamos dar continuidade. Vânia também não apareceu, então acredito que ela possa estar ocupada. Parece que ela está no plantão também, pelo que me foi dito aqui. Hoje a gente acabou confluindo aí com 2 soldados que ficaram pelo caminho, mas eu tenho certeza que o Alfredo está por aí e pode apresentar a aula dele já. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, doutor Igor, aqui pronto. Ok, Alfredo é R2 do Hospital São Francisco e vai apresentar, muito provavelmente, o último artigo antes da gente abrir para os questionamentos e para os comentários. Vamos lá, Alfredo. Boa noite com todos. Como o doutor Igor me apresentou, sou R2 do Hospital São Francisco de Cirurgia Geral. O tema que vou apresentar hoje são as etapas de cicatrização das feridas e as tecnologias para o tratamento e cuidado das mesmas. É um artigo publicado no mês de agosto de 2020. Então, como introdução, ultimamente, como vários estudos são orientados para a obtenção de terapias de feridas mais eficazes, a fim de reduzir os custos de saúde e proporcionar alívio ao longo do prazo. As terapias... desculpa. Os objetivos do estudo, quais são? Conhecer o processo de cicatrização das feridas na pele e quais são as novas tecnologias para os cuidados e regeneração das feridas. Então, vamos lá. As terapias de feridas cutâneas são classificadas como convencionais e regenerativas. As convencionais, elas levam à formação de cicatrizes independentemente de alterações estéticas e possíveis alterações funcionais. As regenerativas, a diferença é uma área nova em rápido desenvolvimento na pesquisa biomédica para restaurar a pele, a função e restabelecendo as células danificadas ou tecido da pele sem deixar cicatrizes. Então, essa área aí mais estética. As técnicas de regeneração da pele envolvem o seguinte: fatores de crescimento, moléculas bioativas e células geneticamente modificadas. Quais vão ser as fases e complicações do processo de cicatrização das feridas? Aqui as feridas têm uma variedade de causas, como acho que o doutor Igor já falou. Elas podem acontecer segundo a uma cirurgia, a uma lesão por fatores intrínsecos, já seja traumatismos, etc., ou condições patológicas, como, por exemplo, na diabetes, ou problemas vasculares. As feridas podem ser agudas ou crônicas. Isso é muito importante para diferenciar que tipo de feridas são e qual que vai ser a melhor conduta para tratar e acompanhar essa ferida. As agudas é um processo de... o tecido, a pele, nas feridas agudas, é um processo de reparo organizado, adequado, com uma integridade anatômica e funcional. Isso é importante, porque as crônicas, elas não são capazes de atingir a integridade anatômica e funcional ideal. Por isso que aqui
na hora de diferenciar, conseguimos saber se esse paciente vai ter sua qualidade de vida normal, como antes tinha, ou vai modificar algumas coisas, tanto anatômicas como funcionais. A cura vai estar relacionada e determinada por o ambiente, que vai mudar muito, seja frio, calor, onde que você vai estágio, vai acontecer o reparo das feridas, a idade do paciente, seja ele uma criança, seja ele um paciente já mais velho, se o paciente tiver doenças vasculares, metabólicas ou autoimunes, e medicamentosa, se o paciente, na hora de ter a ferida, toma algum tipo de medicação que vai a interferir com a cicatrização normal. Então, o processo de cicatrização, qual que é esse processo de cicatrização normal, vai ter 4 fases, ou 4 respostas. A primeira fase vai ser a coagulação, que é a fase de hemostasia. A segunda fase vai ser a da inflamação, ou fase defensiva. A terceira fase vai ser a de proliferação. E a quarta, maturação. Na primeira fase de coagulação, a coagulação é a primeira fase da cura, começa imediatamente após a ocorrência da lesão e o objetivo é estancar o sangramento. Durante esse processo, as plaquetas entram em contato com o colágeno, resultando em ativação e agregação. Uma enzima chamada trombina está no centro e inicia a formação de uma rede de fibrina, fortalecendo os aglomerados de plaquetas para formar um coágulo estável. Uma vez que acontece isso, passa para a segunda fase de inflamação ou defensiva, na qual concentrar-se em matar as bactérias e remover resíduos causados por a pele, o mecanismo de trauma, essencialmente preparando o leito da ferida para o crescimento de novos tecidos, através dos neutrófilos e continuação pelos macrófagos. A continuação vai ser feita pelos macrófagos. Essa fase geralmente dura de 4 a 6 dias. Na fase de proliferação, essa, a sua vez, vai ter 3 estágios distintos. Regeneração, que é o tecido de granulação, a contração, na qual as margens se contraem e puxam em direção ao centro da ferida, e a epitelização, na qual as células epiteliais emergem do leito da ferida e migram até cobrir. Na última fase, a fase de maturação, o novo tecido ganha lentamente força, flexibilidade, por reorganização das fibras de colágeno. Embora a força máxima seja limitada a 80% da resistência preferida. Então, nunca vai ter a mesma elasticidade, a mesma força que tinha antes da ferida, mas recuperam 80%. As abordagens de tratamento para a ferida, aqui tem uma mnemotecnia que é o timing, as siglas em inglês, que é tissue, que é o tecido, infection é a infecção, a M eles usam de humidity, que é umidade, e o epitélio, o epitelial. Então, aqui, o que o time vai ajudar a gente? Esse aqui sintetiza todos os principais fatores que intervêm negativamente no processo de cicatrização. Vai mudar se o tecido um paciente jovem, um paciente velho, se tem infecção ou não, se está úmida a região afetada e como que esse paciente responde ao processo de reepitelização. Então, isso aí foi feito por quê? Porque na prática dos cuidados de feridas, essa aí sintetiza todos esses fatores que podem afetar a mesma e tipo para ajudar melhor a diagnosticar uma ferida e ver qual que vai ser o melhor tratamento. Faz mais, a gente consiga dessa forma ter uma resposta mais rápida e fácil.
Ok. Quais que são as abordagens de tratamento para feridas? Temos muitos. Vai depender de que tipo de lesão ou ferida vai ter o paciente, mas temos debridamentos, terapia eletromagnética, terapia laser, oxigenoterapia sistêmica, que são as câmaras hiperbáricas, ferida por pressão negativa, curativos avançados, terapia de genes, engenharia de tecidos da pele, os escalfos para regeneração da pele e bioimpressão tridimensional. Por que eu sinalei terapia de genes, engenharia de tecidos e bioimpressão tridimensional ou 3D? Porque elas são as mais prometedoras quanto a tecnologias novas. Então, vamos falar da terapia de genes. A terapia genética é um tratamento promissor, é uma opção para uma série de doenças, incluindo doenças hereditárias, alguns tipos de câncer e certas infecções. No entanto, ainda essa terapia é uma terapia arriscada por causa de sua baixa segurança e eficácia. Ainda não, assim, não tem muitos estudos que respaldam, mas está em investigação. A engenharia de tecidos da pele, a qual é um método que promove a regeneração biológica ou o reparo de tecidos, fornecendo sinalização estrutural ou substituir a função do tecido por sistemas que contêm células ou tecidos vivos. Aí a célula, como vocês conseguem olhar aí na tela, é cultivada em um meio de cultivo apto. Após isso, forma esse scaffold sólido. Depois, a célula tipo formada como uma cultura, é cultivada. E na hora que ela estiver pronta, pode ser implantada no paciente onde ele ou ela precisar. E a que eu mais gostei é a impressão 3D. Esse aqui é feita da mesma forma que a engenharia, que a anterior que eu falei. E aí na tela vocês conseguem ver esse tecido transparente. Mais ou menos é assim que vai ficar a pele. E dependendo do tipo da coloração da pessoa, todas essas coisas vão mudando. Então, assim, essa é aqui vai ser necessário misturar, por exemplo, celulosa, polietilenglicol com as células de pele para gerar hidrogel, que são esses hidrogéis escalfos. Então, é feita da mesma forma, cultivando células da pele e implantando elas mais para frente. Então, como conclusão de meu artigo, eu achei muito interessante isso aqui das tecnologias atualmente em desenvolvimento, porque em um futuro não tão longe, todas essas tecnologias vão ajudar em todas as áreas da medicina, seja oncologia, seja cirurgia plástica, e isso aí poderia reparar, melhorar ou repor tecidos danificados de pacientes, o qual vai melhorar a qualidade de vida deles, a função da área que for reposta, e enquanto a estética também. Então, aí coloquei essa imagem como que as cicatrizes têm os dias contados. Tipo, pode ser que daqui a uns anos as pessoas não tenham mais cicatrizes. Seja uma coisa do passado. Obrigado. Quero que você aproveite e já faça seus comentários a respeito do artigo. Você falou que achou muito interessante, principalmente esse final, mas assim, na articulação do dia a dia, das coisas com as quais você vê num serviço que está ainda muito distante disso tudo, o que você tem a dizer para a gente? Pois é, assim, essas tecnologias aí é tipo um sonho, né? Ainda na prática, no dia a dia, não dá para fazer esse tipo de pensar em esse tipo de tratamentos, né?
isso aí pode ser daqui a uns anos em hospitais privados, em países com um desenvolvimento maior, mas na prática da gente é pensar muito, né? Não dá para colocar em prática no dia a dia. Mas é uma esperança que a gente tem mais para frente, ou para os pacientes, os médicos, que são estudos e tecnologias com muita possibilidade de ser feitas, não é tipo um sonho. A tecnologia está indo para lá. Como eu falei, nos hospitais SUS, essas coisas, Latinoamérica mesmo, ainda vamos ter que aguardar muitos anos para isso acontecer e ser prático, ser colocado na prática. Certamente. Eu queria aproveitar a presença de duas pessoas queridas minhas aqui, que a partir de agora passam a ser consultores meus a respeito de pele e anexos. Doutor Davi Vilafane e Gerardo Lama. Vocês estão por aí? Boa noite, Jeff. Tudo bem? Boa noite, estou por aqui também. Estão com saudade de mim? Um pouquinho de saudades, prof. E aí, eu queria ouvir vocês dois agora, residentes de cirurgia plástica em serviços conceituados. O que vocês podem dizer para a gente aí da importância dos curativos, porque vocês têm não somente o compromisso com o tratamento, mas também a repercussão estética, né? Assim, um apelo social para isso aí. O que vocês podem comentar das aulas de hoje para a gente? Chefe, por meu lado, primeiro que tudo, como sempre, as aulas são muito boas, viu? Justo hoje, esteve estudando muito sobre feridas operatórias, tipos de curativos, o que se usava no Instituto Pitangui, e você falou quase tudo o que está escrito no livro dele, como se você estivesse ao lado dele escrevendo ele, quase assim, mais ou menos. E queria falar que as feridas operatórias são um ponto muito importante, não só nos pacientes que precisam de uma cirurgia estética, mas nos pacientes de qualquer tipo de pacientes, né? É uma coisa importante estudar e saber todo o conhecimento de como tratar elas. Todos os novos tipos de tratamentos, como falou o Alfredo, são muito interessantes, mas no dia a dia agora nós usamos tudo que eles falaram. Davi? Bom, prof, primeiro que tudo, parabenizar a todos os meus colegas pelas apresentações. Achei muito boas, muito importante o tema para qualquer tipo de cirurgião. Como todos sabemos aqui, a principal finalidade dos curativos é promover a rápida cicatrização, sim, e prevenir as complicações secundárias, prevenir a contaminação e as infecções principalmente. Já a parte estética vem depois. Primeiro, ajudar e manter um estado saudável de nosso paciente e, posteriormente, nos preocupar pela parte estética. Importante, como você falou, esses aspectos básicos, desde a anatomia, fisiologia, fisiopatologia do maior órgão do corpo, porque assim a gente pode entender qual que é o mecanismo certo, qual parte vai se afetando em determinado momento e quais que são as fases da cicatrização também para o benefício do paciente. Então, eu acho que esses conceitos são muito importantes, muito básicos, ter todos presentes para o nosso desenvolvimento profissional. Então, só isso que posso comentar, prof. Agradeço e boa sorte para vocês, que vocês sempre estejam por aqui, que vocês fazem falta. Tá, muito obrigado, doutor Igor. Bom, muito obrigado, chefe. O artigo que o Igor Pugione iria apresentar, ele traria uma situação e que eu vou tentar amarrar com os nossos comentários. Quero dizer o seguinte, fiquem à vontade de interromper e tentar fazer com que a aula seja mais dinâmica, até porque a gente tem experiência de pelo menos 3 hospitais aqui em que eu transito em contextos completamente diferentes, né? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte,
a ferida, ela é o objeto nosso a ser tratado como cirurgiões, é uma ferida operatória ou que se transformou em operatória, mas ela faz parte de um contexto sistêmico de uma pessoa, de um paciente que está lá, né? Podendo construir aqui o nosso saber, eu acho que, como foi muito bem colocado, né, no artigo tratado pela acadêmica, assim, o retorno ao pai dos burros aí da anatomia, da fisiopatologia, da questão da embriologia ou da histologia da pele é de grande importância, mas a clínica ela tem que ser diariamente visitada para que esse contexto se faça. Algumas pessoas já me perguntaram, mas Igor, por que você tem esse interesse tão grande por feridas? Primeiro que eu gosto de ferida, bastante. E a oncologia, ela tem por si um destaque muito grande, né? Onde é um capítulo à parte. Eu até peguei isso aqui para ver se mostro para vocês, não sei se vocês estão enxergando aí, mas é um livro de oncologia cutânea, que chegou para mim recentemente. Ou seja, a parte oncológica, você tem a parte de pele anexos, que é um braço de especialização, né, dentro da oncologia. O melanoma merece um congresso à parte. Então, para eu poder chegar nisso, eu tenho que entender toda a fisiopatologia daquilo que é rígido. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a partir do momento que vocês abordam uma ferida, vocês estão sendo consultores, interconsultores ou donos de um paciente, não de uma ferida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terapia intensiva vai pedir uma avaliação de uma ferida que chegou para vocês de fora ou que ela foi adquirida ali dentro. A enfermaria vai chegar para vocês com uma ferida que possa ter se infectado ou que tenha uma condição secundária. O trauma vai chegar agudamente com uma ferida. Os centros de referência para pé diabético ou para pacientes diabéticos com outro tipo de ferida, os hospitais com pacientes imunossuprimidos e assim por diante. Então, coloquem na cabeça de vocês o seguinte: enquanto médicos, que todos aqui somos, e que nós somos assistentes cirurgiões, nós somos donos de um paciente a partir do momento que nós somos chamados a conversar a respeito da ferida. Não terceirizem isso nunca, por favor. Segundo aspecto, ao ser motivado para isso, entendam primeiro o paciente para que depois vocês entendam a condição que abarca a ferida, né? A ferida ela não vem sozinha de um contexto qualquer. Mesmo o paciente que está entubado lá há 30 dias, você é capaz de eleger os signos todos, lendo a ferida, de qual estágio que a ferida está, qual o problema agudo que a ferida tem, qual o problema crônico que ela está vivenciando, qual é o prognóstico para o tratamento, qual via de acesso você vai ter, em que estágio você vai determinar a circunstância da fisiopatologia, qual a anatomia que é esperada, qual a embriologia que está em aplicação, assim por diante. Então, para isso, entenda o seguinte: hoje, vocês, todos aqui, residentes de cirurgias ou acadêmicos, foram chamados para poder avaliar uma ferida, seja esse paciente de um pós-operatório seu, ou um paciente que você está sendo consultor ou interconsultor, é um paciente. Entendam isso. A mulher é diferente do homem, o negro é diferente do branco, o obeso é diferente do desnutrido. Mas é diferente em quê? Em fases diferentes em que essa ferida possa se apresentar. Mas as feridas são feridas, sempre, mesmas. A ferida é para ser amargada da mesma forma, mas é a ferida de alguém. Então, quando vocês forem examinar a ferida, examinem o paciente. Tomem a história do paciente. Quando você está operando, já é esperado que você já fez um ambulatório, que você já teve essa situação. Não, eu fiz uma apendicectomia do paciente, que ele tinha uma peritonite fecal difusa, então tinha bastante fezes na cavidade, é esperado um panículo adiposo muito grande, então, de repente, esse paciente fez uma infecção de ferida, que evoluiu para abscesso de parede, para uma necrose gigante, que ele perdeu... Isso tudo vocês constroem, principalmente naquilo que é de vocês. Agora, o que não é de vocês, tratem de tornar de vocês, né? Eu me recordo disso, né, que vou usar um exemplo do SOCOR. Eu tive poucas oportunidades, mas gratos encontros com os residentes do SOCOR. Numa das oportunidades, a gente pegou um paciente imunossuprimido, desgastado, internação prolongada, psiquiátrico, bastante deprimido,
e que ele tinha uma ferida lá que estava assim, há tempos, e o pessoal no manejo muito, muito dificultoso com tudo isso. No momento em que a gente tomou tudo isso, antes da gente discutir o caso, em que os residentes chegaram para mim e falaram assim, professor, vamos lá bater um papo a respeito desse paciente, a gente estava pensando em alta para ele e tal, tem uma situação de uma dor que está mais inespecífica, não sei o quê. Primeiro, a gente foi no prontuário e debruçou em cima do histórico do paciente. Então, eu passei a conhecer aquele paciente pelo que estava escrito nos olhos dos colegas. Segundo, eu escutei a voz que se pronuncia no olho e na mão de todos os residentes que estão ali. Eu acredito muito mais na voz e nas mãos de um residente sério do que de um assistente sério, porque o residente está lá todo dia. O residente abre o curativo junto com a enfermagem, se não abre a enfermagem, enche o saco para ele abrir. O residente está ali atendendo qualquer tipo de circunstância e quer deixar o serviço o melhor possível para não ter problema com o paciente, com o chefe e nem com quem vai cobrar do serviço dele. Então, assim, os olhos, os ouvidos e as mãos do hospital funcionam nas costas de vocês, não que da nossa, não. Mas na curva de aprendizado, é importante para mim, se eu sou consultor, interconsultor do paciente, mergulhar nesse histórico, né, do paciente que possa ter sido escrito pelos colegas, pelos residentes e depois por mim, e vou lá tomar a história do paciente. Então, antes de tudo, conheçam o paciente de vocês antes de conhecer a ferida. Assim que vocês descobrirem a ferida, né, estendam a mão para poder dizer quem você está conversando, com quem você está ali naquele momento se estabelecendo para um contato íntimo e duradouro, porque ferida não trata da noite para o dia. Aí, a partir dessa situação, você vai chegar e pôr a mão no paciente e, de repente, descobrir que de todos os problemas que aquilo ali te desvirtuou a cabeça a pensar 1 milhão de coisas, talvez aquilo está na sua frente. Então, nessa experiência com o socorro, por exemplo, depois da gente ir lá discutir, tá, vamos pôr a mão nesse paciente, bom, nós descobrimos que tinha pouco tempo, por exemplo, esse paciente tinha viscerado. E, de repente, assim, a piora, ela se justificava com uma leucocitose, com uma dor, com aumento de secreção, com curativo que não estava sendo eficiente. E tudo isso foi muito bacana. Por quê? Porque eu pude pegar naquele momento e mostrar para eles que todas as situações elas deveriam ser revogadas e ser pensado em conjunto, né, assim, um novo capítulo na história daquele paciente. Porque além da alta, da operação, do que for, aquele paciente ganhou uma ferida infectada, uma ferida complicada e que deveria ser tratada para melhorar também o estado geral. Ou seja, o paciente que estava em vistas, inclusive, de uma proposta de alta ou de outras coisas assim. O que eu quero dizer por isso? Né, que depois que vocês conheceram o paciente, tomarem a história do paciente e entenderem que aquele paciente é seu, né, independente do status que você tenha, você se apresentando para a ferida, você vai entender a fisiopatologia da ferida. Por quê? Porque a ferida do negro, do branco, do homem, da mulher, do idoso, do jovem, da criança, do imunossuprimido, do desnutrido, do obeso, é completamente diferente. E aí sim vocês devem, por obrigação e estudo que cabe a vocês nesse momento de treinamento, né, de uma área médica cirúrgica, a voltar na estaca zero. E o que é estaca zero? Gente, anatomia. Pega um atlas de anatomia, lembra como é que funciona a pele, até para você descrever aquela situação. Gente, fisiologia. Vá entender os processos com os quais a cicatrização possa ter presente ali dados sobre o mecanismo do trauma, porque você vai ter que interferir diretamente nisso. Uma úlcera de decúbito é completamente diferente de uma queimadura. Uma queimadura é completamente diferente de uma geladura. Uma ferida de uma incisão por uma apendicite é completamente diferente de uma hérnia. E assim por diante. Agora, o fim disso tudo vai ser o mesmo. A ferida complicada, ela é semelhante sobre todos os aspectos. O foco séptico por uma infecção de pele, ele vai matar o paciente do mesmo jeito. Então, depois que eu conheci a história do paciente, de que aquele paciente ele tem circunstâncias com as quais vão estar agindo diretamente nessa fisiopatologia, nessa anatomia, nessa histologia e nessa circunstância embriológica do desenvolvimento da ferida ou da cura da ferida. Eu vou conhecer o meu paciente com todas as patologias que ele tem e vou fazer, né, as primeiras intervenções. Bom, essa ferida ela é aguda ou ela é crônica?
essa ferida, ela veio secundária a uma circunstância de uma doença outra que trouxe o paciente para esse cenário, ou ela foi o motivador do paciente estar aqui? Porque é muito diferente eu pensar um paciente crônico que chegou e desenvolveu uma úlcera de compressão, uma úlcera de decúbito, daquele paciente que chegou que é o médio ou grande queimado, e você vai estar trabalhando nessa circunstância. Ainda que os apelos se encontrem na complexidade ou na complicação da ferida. Mas é muito diferente, vocês têm a obrigação de saber disso. Então, a fisiopatologia que aplica a circunstância do insulto, né, a história daquilo ali, o saber a respeito da ferida, junto com tudo isso que eu coloquei, e sabendo a cronologia, né, do tempo, assim, se é uma ferida crônica de muito tempo, de pouco tempo, ou aguda, de ontem ou de 3 dias, já vai nutrir vocês de bastante situações com as quais vocês terão que estudar para poder classificar aquela ferida. Feito isso, qual é o próximo passo dessa história? Exponha a ferida, gente. Faça com que o paciente possa, no leito, se despir aquela ferida a não ter absolutamente nada que seja impedimento para vocês. E expor a ferida não significa só abrir o curativo. Significa literalmente enfiar o dedo dentro da ferida. Saber se tem algum tecido que está solto, saber se tem necrose ou abscesso associado, saber de onde que vem o sangramento, onde vem um exudato, um transudato, saber de onde que vem, eventualmente, algum tipo de componente infeccioso, enfim, põe a mão na ferida, porque a ferida ela não é só visual. O visual ela é uma situação a mais para a classificação que você precisa, mas pôr a mão na ferida e explorar a ferida é um dever desde o primeiro momento. E a partir disso aí, assistindo a ferida, vocês terem a classificação e entender todo o processo que eu falei para trás, presente ali. E aí sim, as fotos da internet, os atlas de ferida, discutir com a cirurgia plástica, discutir com a enfermagem, ir lá e poder saber todos os aspectos que classificam a ferida, é de grande importância. O que é um tecido de granulação? Está muito claro para todo mundo aqui? O que é um tecido cicatricial? O que é uma necrose úmida? O que é uma necrose infectada? O que é uma necrose mista? O que é uma situação em que você tem um sofrimento ou uma hipóxia do tecido? É a mesma coisa do que uma parte da necrose? Quais são as situações com as quais uma necrose ela pode resultar na complicação da ferida? Quais são as substâncias que são liberadas nos fatores de necrose que podem influenciar ali diretamente? Qual que é a nutrição desse paciente? O que ele vai comer para poder fazer com que essa ferida possa proliferar? Quais são as estratégias de escolher a melhor cobertura para o tipo de superfície que eu estou vislumbrando? É profunda, é rasa, é plana, é elevada, é crostosa, ela é uma ferida crônica, é um fechamento por segunda intenção, é um fechamento com curativo, é um fechamento com um recurso de enxertia e assim por diante. Então, a partir disso aí, vocês só vão articular esse conhecimento a partir do momento que vocês colocarem a mão e trabalhar em função disso aí. Ah, não, essa ferida é uma ferida infectada, é uma ferida necrótica, é uma ferida secretiva. Então, o que eu preciso? De trás para frente. Ela é infectada, eu tenho que tratar o foco infeccioso, seja debridando, seja limpando, seja tratando com antibiótico. Ela é necrótica, eu tenho que saber se naquele momento o que eu vou tirar da necrose é por um debridamento químico ou mecânico, né, em bloco cirúrgico ou local. Aí é uma situação em que esse paciente ele é crônico, acamado, desnutrido. Opa, eu vou melhorar a diabetes dele, eu vou melhorar a nutrição dele, eu vou fazer mudança de decúbito, eu vou limpar essa ferida, eu vou lavar essa ferida. Com o que eu vou lavar? E, a partir daí, por último, quase, vocês pensarem no curativo. Ou seja, tem uma grande diferença de vocês chegarem a abrir o curativo e mandar fechar, de vocês colherem todo esse tipo de história até chegar nisso. Por quê? Porque a decisão ela pode ser precisa depois em outras situações com as quais vocês vão conhecer o mecanismo fisiopatológico ou o mecanismo de ação de cada um dos tipos de cobertura, né? As coberturas pastosas, os biofilmes, as enxertias orgânicas, as enxertias inorgânicas, né? As disponibilidades de fio de sutura e assim por diante. Então, isso tudo tem que estar na cabeça de vocês, né? Fechar
um subcutâneo com Catigu, fechar um subcutâneo com Vicryl, fechar um subcutâneo com Caprofil é completamente diferente. E isso vocês têm que ter na cabeça e entender esse processo, né? O que você vai tratar com uma fáscia, com um nervo, com um vaso exposto, com um tecido de gordura proeminente, com uma pele secundária, uma abrasão, uma queimação, uma queimadura elétrica, uma queimadura irradiada, uma queimadura direto com fogo, uma queimadura química. Então, tudo isso vocês vão saber e aí sim vocês vão estudar item por item para que você possa promover para aquele paciente, ciente da história dele, do mecanismo com o qual essa ferida se estabeleceu, da cronologia dessa ferida, dos times com os quais a história natural daquela doença tem se aplicada para a cura ou, né, para a piora, aonde você vai entrar e interferir com tudo isso. Aí sim justifica vocês saberem disso. E não é simplesmente falar naquela relação mnemônica. Ah, é queimado? É sulfadiazina de prata. Pô, diabos, por que sulfadiazina de prata? O que você está fazendo a impregnação de um paciente com sulfa? Né? O que a sulfa é? É um bacteriostático? É um antibiótico? E por que tem que ser sais de prata? Ah, não, coloca uma colagenase. Tá, e por que é a colagenase? O que é uma enzima que vai degradar o colágeno, vai atuar nesse momento? Que tipo de colágeno que tem ali? Ah, não, a gente vai fazer um curativo com hidrogel. Nós vamos fazer um curativo a vácuo. Não, nós vamos fazer um curativo misto. Não, nós vamos aplicar agora um óleo de girassol. O que tem no óleo de girassol? O que o Dersani, né, a marca que é mais vendida aí, o que o óleo de copaíba, o que o óleo de rosa mosqueta tem diferente? Ah, não, isso é pela fitoterapia, ah, não, isso é xamanismo. Não é. Saibam que não é, né? É um capítulo importante dentro da cirurgia plástica, o manejo de curativos, das complicações dos curativos e, principalmente, o manejo e as complicações das feridas. Então, senhores, lembrem-se do seguinte, o primeiro momento onde vocês vão ser chamados vão ser enquanto cirurgiões. Abram curativo e sejam responsáveis por aquilo. Ah, eu odeio curativo fede. Ah, não, eu vejo 700 curativos por dia. Azar. Assumam a responsabilidade de que aquilo ali é um paciente cirúrgico seu, da mesma forma do que você operou, ou do que você vai ter que operar, ou do que você vai ter que conduzir. Porque, afora isso, ou o diferente disso, já é feito por outras especialidades, né? A gente sabe muito bem que o empenho hoje da enfermagem, de uma comissão de curativos, tem lá as suas limitações diante do que nós continuamos ou nós possamos promover, mas tem toda a serventia numa circunstância completamente distante, diferente na multidisciplinaridade. Algumas extensões de queimados, algumas extensões de ferida, por exemplo, a presença da fisioterapia para até que você possa fazer com que as consequências do tratamento daquela ferida não tragam outras doenças ou outras limitações para aquele paciente. Então, entendam muito bem isso, porque curativo é uma situação, ou o tratamento de ferida operatória é caro, não é barato. Barato é eu fazer uma hérnia umbilical, colocar no final da cirurgia uma gazia com micropóreo. Beleza. Mas a complicação daquela ferida, que eventualmente você não se deu conta, você pode trazer para o paciente 7 dias de uso de um e que ele pode estar pagando do bolso dele, mas nós estamos pagando no SUS, ou o hospital que você estava trabalhando naquele momento, né, teve que acolher aquele paciente na internação para poder tratar a infecção de sítio operatório, ou você fazer com que o pobre infeliz seu paciente gaste dinheiro com isso. E se você já tivesse esse conhecimento todo, desde antes, você já teria meio suficiente para poder conduzir. Então, queria que vocês entendessem isso. O status da aula de hoje é para tratar justamente isso. Quando o Geraldo brincou comigo, parecia que você estava lendo o livro do Pitangui. Sim, já li vários livros sobre feridas, porque me interessa, inclusive, dar opinião, né? Chegar e falar assim, isso está errado, eu não vou conduzir assim. Ou dizer assim, esse paciente é meu, conduzo eu dessa forma. E assumo as responsabilidades, mas sabedor disso tudo. E, por fim, aonde eu acho que o artigo do Igor foi uma coisa interessante, né? O Igor ele me mandou um WhatsApp essa semana dizendo assim, poxa, eu estou achando um pouco estranho, porque meu artigo fala
de uma situação de umas estatísticas, da questão da ferida operatória, de um recurso que é apresentado, mas eu não achei tão fiel. Então eu falei, tá, mas deixa eu te falar uma coisa. E convido a todos vocês a pensarem. Vocês veem mais hoje, dentro da residência de cirurgia geral, o que, né? Certamente ferida, pode ter certeza disso. Se eu sou R1, se eu sou R2, se eu sou R3 de cirurgia geral, a certeza que eu tenho é que todos os três vão ver ferida. Pode ser que o R3 levou a cirurgia inteira, o R2 o tempo do pé do Y, o R1 fechou a pele. Mas a ferida, ela está sendo vista por todo mundo ali. A enfermagem vê a ferida, você vê a ferida, os seus residentes veem a ferida, e essa é o motivo de complicações no pós-operatório dignas de livro. Então, a estatística que você vê todo dia, e que muitas vezes a gente menospreza e merece um capítulo na nossa formação, tanto no CBC, quanto do MEC, quanto em qualquer outra escola de cirurgia no mundo. Por quê? Porque, primeiro, ferida, complicação de ferida de sítio cirúrgico, ou ferida infectada, ou ferida complicada. É um dia a dia e um pão que o cirurgião é obrigado a conviver o resto da vida dele. Se é cirurgião, vai ter isso. Se eu estou trabalhando com cirurgia, essa certeza de que alguma ferida eu vou ver. Minha ou de outras situações com as quais me tornei interconsultor e dono daquela ferida junto. Segundo, é uma estatística que você vai viver com, sem ou apesar da doença que você está tratando cirúrgica. A pessoa veio para fazer uma colestectomia videolaparoscópica com você tirou a vesícula, mas ela não é uma ferida. E essa ferida é sua responsabilidade. Ela vai voltar no seu ambulatório falando assim, doutor, estou comendo carne de porco, mas o meu umbigo, ele está saindo uma secreção fedida, está saindo um pus amarelo, está sangrando. Então, a ferida é o mínimo denominador comum, que tem um N altíssimo, para que vocês não tenham desculpa nenhuma de sair de uma residência médica ou de hospital sem aprender sobre feridas, sem aprender a conduzir feridas, sem aprender a palpitar sobre feridas e sem aprender a tratar de ferida. Eu não admito residente nenhum de cirurgia que esteja fazendo cirurgia de fato, né, que não saiba minimamente o que é conduzir o básico de uma cirurgia. E também não admito que um residente de cirurgia possa entender que uma ferida operatória não é escopo dele no momento em que ele promoveu a ferida ou ele é secundário, interconsultor ou consultor a respeito daquilo. Então, que fique claro, né, que se a gente tiver aqui hoje, por exemplo, publicar algum artigo, eu tenho certeza que de uma revisão para trás, vocês vão pegar feridas numa quantidade enorme durante o ano, ainda que na pandemia, e vão conseguir publicar um artigo bem bacana. E por que tudo isso? Porque isso faz parte do nosso dia a dia e boa parte das vezes passa despercebido. Simplesmente com a gase micropóreo ou com aquela catástrofe que pode vir por um Fournier, por uma queimadura, por uma infecção de ferida, por uma úlcera de decúbito, por uma cirurgia que você reabordou, por uma cirurgia que você abordou e teve que estender a lesão, e assim por diante. Sem dizer que as subespecialidades, né, em que a vascular se empenha, que a plástica se empenha e algumas outras, como, por exemplo, a própria ortopedia, a questão das feridas, né, elas têm um contexto completamente diferente em todos esses aspectos que a gente falou, obrigando, inclusive, os especialistas a se tornarem subespecialistas. Alguma dúvida, turma? Alguém quer fazer algum comentário aí? Pessoal que tem feito os enxertos comigo. Nada? Pode falar, Marcela. Oi, está me escutando? Então, hoje acadêmica de medicina, mas acho que pouquíssimos aqui sabem, eu sou nutricionista também, né, foi a minha primeira graduação e eu fiz especialização em nutrição hospitalar. E é muito importante a gente ter esse olhar e esse cuidado com as feridas, né? Eu fico feliz quando eu vejo médicos abordando um pouco, né, dentro das questões da ferida, a questão do estado do quadro nutricional do paciente, que faz uma diferença significativa, né? Quando você vê o paciente que fica sem esse acompanhamento, eles estão de perto, estão adequado, e às vezes
o que falta para uma ferida ter um resultado melhor é, às vezes, ter esse olhar, esse cuidado da alimentação. Então, fico feliz quando eu vejo essa temática sendo abordada por médicos, né, e não sendo um assunto exclusivo do nutricionista. E lembrar que, nesse momento, a nutrição ela tem apelo basicamente medicamentoso, né? É uma situação em que o status nutricional ele é secundário e coadjuvante, mas em alguns momentos é parte do tratamento. Eu costumo de brincar com os pacientes. É remédio. Né? Sim. Um paciente que entra por uma cirurgia já com o estado nutricional, né, defasado, já inadequado, né, vocês sabem responder muito melhor do que eu, quanto que isso gera de impacto na resposta do pós-operatório. Certamente. Né? Se você não consegue, né, colocar esse paciente numa cirurgia que seja letiva, que você possa fazer uma abordagem, né, de terapia nutricional, né, inicial, para deixar, então, que tenha um cuidado redobrado com ele no pós, né, ou né, acompanhamento das feridas e tudo mais. Certamente, né? Ana Emília? Ana, você levantou a mão? Uai. Ana Emília, você está me escutando? Acho que a Ana ficou só emocionada e levantou a mão dela. Alguém mais quer fazer algum comentário aí? Bom, vou entender o silêncio como o fim do nosso encontro. Se por um acaso a Ana decidir falar alguma coisa, eu cutuquei ela mesma. A Ana deve ter feito aí em 2 semanas pelo menos uns 5, 6 retalhos comigo e teve aprendendo bastante a respeito da história natural, né, da doença. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem uma questão aqui do Gustavo. Se o paciente está com filho... Oi. A Ana falou que não está conseguindo ligar o áudio, e aí ela vai tentar e qualquer coisa fala aí depois. Tá bom, sem problema. Gustavo Oliveira está fazendo a pergunta se um paciente está com a ferida de uma cirurgia, e no caso uma prótese, né? Se a fisioterapia para o reconhecimento motor da prótese deve ser feita somente após a cicatrização cutânea, de forma alguma, tá? Assim, que fique muito claro, quando eu falei a questão da cirurgia ortopédica aqui, a presença da fisioterapia, vocês têm que lembrar o contexto da questão da funcionalidade, porque algumas cicatrizações, elas vão ter apelo em planos profundos, queimados principalmente, e que você vai perder mobilidade. Então, a fisioterapia precoce, além dela ser pró-cicatricial, né, além dela ajudar no processo que você quer, ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode, ao mesmo tempo, se não for feita, ela gerar um tipo de aderência que não é bem-vindo. Né? Assim, quantos queimados, quantos operados, que na possibilidade ou não de uma prótese ou de uma enxertia, né, a imobilização, que não for mobilizada, você tem consequências ainda maiores, né? Assim, a questão do deslizamento de tendões, a questão da presença solta, né, das estruturas profundas do subcutâneo, assim por diante. Então, eu acho que é muito importante pensar que assim, a fisioterapia a todo momento é muitíssimo bem-vinda sobre esse aspecto. Um paciente acamado hoje, que está no leito e que sai do leito e tem uma ferida por úlcera de compressão, você pode até dizer que não é a mesma coisa do tratamento de uma fisioterapia para um queimado. Mas a chance dele sair do leito e, a partir da fisioterapia motora, ele ter meios para que aquele estímulo que está sendo feito, para que possa criar, né, uma neoangiogênese celular e uma cicatrização, certamente é muito importante. Ana Emília, você está de volta aí? Tá nada. Oi, Igor. Pode falar. Você falou sobre o enxerto. Então, sobre acompanhamento de ferida, eu acho muito importante. Hoje a gente foi no ambulatório, foi a primeira vez que eu vi um retorno do pós-operatório dos enxertos que a gente estava fazendo. E, assim, achei muito interessante, porque, assim,
o que a gente faz lá na hora é totalmente diferente do que vai acontecendo, sabe? A gente viu um pós-operatório de 15 dias e, assim, é uma coisa totalmente nova para mim, fazer esse enxerto e como que fica realmente a cicatrização, né? Uma cicatriz que você fez só a síntese primária de um que você fez um enxerto, retirou um fragmento de pele de outro lugar, assim, fica muito diferente. E assim, a gente tem que fazer esse acompanhamento de perto mesmo, para a gente ter noção de como que fica daí uma semana, daí 15 dias, daí um mês a ferida. E é muito importante esse acompanhamento, igual você falou, a gente saber exatamente como que vai ficar e explicar para o doente que aquilo vai melhorar, que não vai ficar daquele jeito para sempre, porque a senhora, a paciente, ela tava com uma crosta ainda, sabe? E tava me perguntando se ela ia ficar com aquela coisa preta para sempre. Aí você explicou, me explicou e eu expliquei para ela que aquilo ali não ia ficar daquele jeito, que ia cair aquela crosta. E assim, é muito importante mesmo a gente ter noção disso. Pois é, aí assim, foi uma pena a gente conviver com essa demanda tão grande depois de eu já ter separado os temas da aula, senão a gente poderia ter trazido todas aquelas fotos que a gente fez, né, dos retalhos grandes e a possibilidade também das enxertias. Gustavo, ele fez mais uma pergunta a respeito da questão do comprometimento neuromotor ou sensitório, né, dos pacientes que são abargados aí por qualquer ferida, qualquer situação. É a mesma coisa, tá? Assim, em certos aspectos, quando a gente pega, por exemplo, algumas cicatrizações de ferida em que tem envolvimento até de neurocirurgia, é de grande importância a fisioterapia precoce para avaliação dos déficits que possam existir, né? Assim, de sistema motor, propriocepção, sensibilidade, ou o oposto da mesma coisa, né? A extensão que você tenha de uma cicatriz, né, de uma lesão vasta, de uma lesão em que já tenha comprometimento de feixo neurovascular, que a fisioterapia vai estar não apenas te munindo de questões para o tratamento, como também de maneira precoce, estimulando aquilo que você vai ter como resposta ao final do tratamento, você até falar com o paciente, olha, você vai ter déficit dessa maneira, você vai ter comprometimento dessa maneira, a proposta a partir de agora é que você possa, né, melhorar aspectos como esse e assim por diante. Então, como bem foi colocado aqui, a questão da interdisciplinaridade entre nós médicos, né, e multidisciplinaridade entre as diversas outras áreas, ela é de grande importância, mas eu volto a dizer, o dono do paciente é o médico, né? Nada contra ou a favor a se discutir isso, né, num ambiente multidisciplinar. Mas interdisciplinar, vocês podem ter certeza. Eu tenho favorável só dizer que a responsabilidade é nossa. Eu não gostaria de pensar que nenhum cirurgião está fugindo dessa responsabilidade, enquanto outras áreas podem trazer, né, como foi bem colocado, não, a nutrição vai trazer um contexto de um fragmento meio uma radial sistêmica de cuidados. Sim, claro, mas assim, aonde o eixo tem que chegar, e às vezes você tem, inclusive, a intervenção para aquele aspecto ser melhor estudado, ou a intervenção aonde a coisa tenha que ser tratada, é de responsabilidade médica, né? Bom, quero agradecer aqui a presença de todos, muito bacana a aula de hoje, apesar da gente ter tido esses dois problemas, a oportunidade de a gente conversar. E é um tema que eu especialmente gosto muito e acho que vocês também poderiam tomar esse gosto para poder sair, pelo menos lembrando que qualquer especialidade cirúrgica que vocês forem fazer, o paciente é a ferida de vocês, né? A nossa educação continuada é uma ação do setor de ensino do Hospital São Francisco, né, da residência médica em cirurgia. Nós temos o apoio da gestão da professora Maria Fernanda, que sempre está aí à disposição de nos ajudar. Queria agradecer a ela, como sempre faço. Temos um modelo, né, que começou na pandemia, onde a gente trata de temas de cirurgia geral ligados ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões e ao MEC, temas do trauma ligado à Sociedade Pan-Americana e Internacional de Trauma, temas de cuidados paliativos,
temas sobre o PBL que a gente faz e cancerologia cirúrgica. No PBL, a gente vai tentar cada vez mais discutir alguns casos em que vocês possam trazer e participar mais, para que vocês possam ter uma afinidade maior com o desenvolvimento das provas práticas ou dos momentos em que vocês possam ser avaliados até na residência. E nos outros, nas atualizações diversas dos artigos, a oportunidade de a gente participar, como foi hoje. Quero agradecer absolutamente todo mundo. Lembrando, né, que o serviço de residência médica no Hospital São Francisco, que é chefiado pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi, cirurgia geral pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi, cirurgia e residentes pelo Dr. Rodrigo Farias. No Hospital Socorro, a equipe cirúrgica pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e a equipe de residentes pela doutora Simone. E no Hospital Regional de Betim, pelo Dr. Rodrigo Musi, ambas as funções. Nosso compromisso aqui é aprendizado. Espero que vocês possam cada vez mais chamar outros acadêmicos, cada vez mais chamar mais residentes, tornando isso aqui um fórum de preparo e discussões para vocês no meio da pandemia. E todos convidados, a hora que quiser, discutir quaisquer das circunstâncias ou viver essa realidade, seja comigo em quaisquer desses setores ou hospitais que eu trabalho, porque eu acho que as experiências são muito válidas, né? Onde a gente circule, podendo ver um pouquinho a realidade de cada um dos serviços e fazendo também a forma de contatos e essa teia de relações, porque vocês vão fazer residência no futuro, e como hoje 2 ex-residentes estão aqui, a partir dessa boa relação, né, tiveram a chance de poder não somente conhecer o serviço, como hoje estarem lá. Muitíssimo obrigado, semana que vem a gente segue da mesma forma, um abraço a todos.